Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele dê-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, povo abençoado, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus, já na noite deste domingo, dia 5 de abril. Estamos juntos, eu e você e o Senhor Jesus, no 5º dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. E é por isso que eu glorifico ao Senhor Deus, pois Ele tem sido o nosso provedor. Ainda que nós sejamos tão falhos, a misericórdia dele sempre nos alcança. E dentro dessa oportunidade, eu já quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus, a irmã Rose Silva. Seja bem-vinda e a paz do Senhor Jesus. Eu, da mesma forma, na sequência, eu quero saudar a irmã Mara Rome, juntamente com seu esposo, o irmão Roberto, e essa família linda
Hoje eu estava vendo a sua netinha, né, linda. Meus parabéns por essa família abençoada que o Senhor Deus lhe concedeu. Seu filho, né, o Luan, se não me falha a memória, o Luan e a Tainá, que Deus abençoe poderosamente toda essa estrutura familiar. A irmã Mara Home. E da mesma forma eu já quero saudar lá embaixo. Deixa eu subir aqui. Minha ovelha, irmão Cláudio Oliveira. Dia após dia, ele tem vivido uma experiência com o Senhor Deus, vivendo a experiência da provisão. Deus te abençoe, irmão Cláudio, a paz do Senhor Jesus, juntamente com a sua mamãe, a irmã Sônia. Glória a Deus. Isto é só o começo, irmão Cláudio, do que Deus há de fazer na tua vida, porque é através da sua fidelidade e obediência. Eu também já quero saudar com a graça e a paz do Senhor, presente de Deus, a irmã Fátima Ribeiro. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente, te fortaleça, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Aqui eu estou seguindo aqui embaixo, tem a irmã Dulce Maria. Deus abençoe a senhora, seu esposo, o irmão Geraldo e a sua casa, a filha Aline, o genro Tony, filho Felipe e a neta. Oh, glória a Deus, a Sara, milagre de Deus. Eu quero também, nessa oportunidade, saudar a irmã Ivete Maldonato, juntamente com a sua filhona, a Ariane. Deus abençoe poderosamente. E nessa oportunidade, eu quero aqui saudando os valores que estão conosco, a minha esposa, a Ju Maia Souza. É um presente de Deus e uma guerreira do meu lado. Deus abençoe poderosamente. A Michele Novas, oh glória a Deus. Irmã Michele, Deus te abençoe, juntamente com toda a sua estrutura, e seu esposo, o irmão Fábio. Deus abençoe poderosamente. Eita glória. Eu cito o nome dessas pessoas assim, até parece que eu conheço elas pessoalmente. Eita Jesus. Mas eu conheço algumas. A irmã Michele não, a irmã Mara não, a irmã Rose também eu não conheço pessoalmente, mas já faz parte da minha família, né? A irmã Dulce, da mesma forma, eu também não conheço pessoalmente, mas faz parte da minha família. Glória a Deus. O irmão Dinésio Gregório, bênção de Deus, Deus te abençoe, juntamente com a sua esposa, a irmã Zélia, e no fruto desse relacionamento, o Denis e o Denilson. Oh, glória a Deus. Eu quero aqui também saudar, deixa eu ver os valores que já estão conosco, é esses daí. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos no quinto dia. No quinto dia de um propósito que tem mexido muito comigo, porque todas as vezes que eu vou meditar na sacrossanta palavra do Senhor, principalmente quando se trata deste homem, pai da fé, Abraão, mexe muito comigo porque ele teve que tomar muitas atitudes por intermédio da sua fé. E a fé, irmãos, é algo que é inexplicável. É inexplicável. A Bíblia nos aponta que a fé é inexplicável. Quando nós olhamos, como eu citei ontem, em 2 Coríntios 5, 7, andamos por vista. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Então, é essa fé que nos leva a acreditar que alcançaremos resultados diante do Senhor. Eu sempre digo que nas entrelinhas das Santas Escrituras não foi apenas escrito para que você leia, como ler um livro, e ali fique, nossa, que história linda. Não, não, não. O que foi escrito aqui foi fatos, foi realidade, verídico, para que eu e você, como igreja, sejamos inspirados a acreditar que o mesmo Deus que operou
2000 anos atrás, ele não mudou, porque o nosso Deus é imutável, ele não muda, ele é o mesmo. A Bíblia nos afirma em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é o começo, meio e fim. Ou seja, ele não tem fim. Então eu digo a vocês, meus amados irmãos, que quanto mais eu leio a palavra do Senhor, eu me inspiro nesses homens, nessas mulheres, a minha fé dá um salto a cada dia mais. Aí eu pergunto a você, você que tem me acompanhado nos vídeos, quando eu adentro o vale da oração, quando eu dobro meu joelho sobre o livro, em cima do altar, mesmo suando, transpirando, eu estou ali orando, gemendo. Não é em vão, meus queridos. Cada gota de suor, misturado com lágrima, não é em vão. Como você ouviu o testemunho da irmã que o Senhor Deus a visitou através da oração. O Senhor Deus não curou ela de imediato, mas o Senhor Deus livrou ela da morte. É isso que você tem que entender. Tem situações que é para os médicos, mas tem situações que é para Deus. O que é para Deus fazer, o médico não vai fazer. Mas o que é para que você faça, é só você vai fazer. Então entenda isso. Nem toda enfermidade é Deus que vai curar. Nem todos os problemas é Deus que vai resolver. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar intermediários. Então você precisa ficar atento. Porque o Senhor Deus tem multiformas de agir, multiforma de trabalhar, multiforma de curar. Entenda isso. Como o Senhor Deus tocou na irmã e o milagre aconteceu. E eu tenho certeza que algo irá acontecer na sua vida. Quando eu falo que eu tenho certeza, é porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Irmã Regina Maria de Paula, presente, glória a Deus, seja bem-vinda. Vamos para a palavra. Hoje eu quero ler o livro do profeta Oséias. É isso mesmo. Oséias, pastor, mas isso está falando de Abraão. Por que o senhor vai ler o livro de Oséias? Você vai entender. Você vai entender perfeitamente. Vamos lá. Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Versículo de número 3. Leiamos. Repetindo, Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos verá como a chuva seródia que rega a terra. Pastor, o que o Senhor Deus quer falar conosco através do texto que nós lemos? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Primeiro, pegamos a pessoa de Abraão. Abraão obedece. Eu preciso trazer rapidamente essa ilustração do texto que nós já lemos para que você entenda onde eu quero chegar. Abraão obedece ao Senhor, pois o Senhor Deus pede o seu único filho, o Isaque, e ele vai até o Monte Moriá, como o Senhor Deus havia ordenado. Por obediência, ele libera a palavra, dizendo aos seus moços, e ele sobe com o menino, e chega lá em cima, ele vê a experiência, ele faz tudo aquilo que Deus já tinha ordenado, e ali ele vê a provisão, tanto para ele, tanto para o seu filho Isaque.
E o que me chama a atenção é que ele desce do monte. E quando desce, o Senhor Deus o visita pela segunda vez e relembra a ele da promessa que o Senhor Deus havia feito. O que eu aprendo aqui quando o Senhor Deus visita Abraão pela segunda vez para lembrar da promessa? Ou seja, por ele ter obedecido, por ele ter feito tudo aquilo que Deus havia orientado e assim pedido para que ele fizesse, e ele fez. E ao fazer, ele viu as experiências. Então o Senhor Deus volta a ele pela segunda vez e fala para ele sobre a promessa. Para quê? Para que ele não abaixasse a guarda, para que ele não desanimasse, para que ele não se esfriasse. Porque, irmãos, como eu disse ontem, eu dou uma futucada para que você entenda. Irmão, muitas pessoas perdem a bênção aí. Por quê? Porque paga um preço para alcançar a bênção. E depois eles não pagam um preço para conservar a bênção. E é por isso que o Senhor visita Abraão pela segunda vez e relembra ele da promessa. Ou seja, você viu o que eu fiz na sua vida, na vida do seu filho. Então continua na minha presença, continua me obedecendo, continua nos princípios, porque a tendência é só ter mais experiência. Aleluia! O Senhor está dizendo a você, ainda que você não recebeu a provisão que você queira e apresentando diante de Deus, isso não significa que você tem que se esfriar. Isso não significa que você tem que desanimar. Ou seja, continuar. Aí Oséias entra. No capítulo 6, versículo de número 3, Oséias entra com essa palavra dizendo: então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é prosseguir. Se eu tenho uma experiência com Deus hoje, eu vou ter outra maior amanhã. Se eu tenho uma experiência maior com Deus amanhã, eu vou ter uma maior ainda depois da manhã. Por quê? Porque eu estou andando com Deus, eu estou caminhando com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escuta, um perigo, irmãos, é quando nós relaxamos. É quando nós baixamos a guarda. Por quê, pastor? Depois da provisão, vem o relaxamento. Infelizmente. E é nesse relaxamento que o nosso adversário ele vai. Então eu e você precisamos continuar. O quê? Depois do relaxamento, se eu e você não vigiarmos, vem a queda. Como eu disse ontem e repito hoje, toda ação tem uma reação. Todo ataque tem um contra-ataque. E dentro do texto que nós lemos, daqui a pouquinho nós já vamos orar, dobra sua atenção, a obediência precisa continuar mesmo após o milagre. Eu vou trazer uma mensagem, se Deus permitir, amanhã. E a mensagem, eu quero fazer a pergunta dentro da mensagem. E a mensagem é: um dia após o milagre, como seria? Um dia após o milagre. Muitas pessoas, um dia após o milagre, vai querer festejar, vai querer viajar, vai querer fechar, se tiver condições, vai querer fechar um restaurante, vai querer fechar ali uma casa de festa. Um dia após o milagre. Mas aquele que está ligado no trono, um dia após o milagre, eu vou refletir. O que eu fiz para alcançar o milagre? Qual foi o preço que eu paguei para alcançar o milagre? Por onde eu passei para alcançar o milagre? Oh, meu Deus do céu, aleluia!
Por quê, pastor Andes? A obediência precisa continuar, mesmo após o milagre. Ei, lembramos, se não falha a memória, Lucas capítulo de número 19, se não me falha a memória, os 10 leprosos. O Senhor Jesus, ele faz uma ministração e 10 leprosos foram curados. 10 foram curados. A Bíblia nos dá a entender que dos 10 só voltou um. Pastor, e os 9? O que aconteceu com eles? Leia o texto, tá? Leia que você vai ver que os 10 leprosos, a situação deles ficou pior. E eu digo a você, um dia após o milagre é de suma importância. Por quê? Porque um dia após o milagre, muitos querem descansar. Muitos querem baixar a guarda. E aí eu paro e começo a entender que o Senhor, entendendo que Abraão poderia baixar a guarda, lá no capítulo 22, versículo 16 de Gênesis, o Senhor visita Abraão pela segunda vez, falando acerca da promessa. Ei, não abaixa a guarda. Sobre a tua vida tem uma promessa. Continua regando a fé, com a oração, com o seu jejum, com a sua obediência. Porque o que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida requer a vigilância. Aleluia. 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 Aí o Senhor Deus reafirma a promessa a Abraão. Aleluia. Mas isso vem porque Abraão não mudou a sua postura. Porque o Senhor Deus visita Abraão e traz esse despertamento a Abraão. Porque o Senhor Deus viu que Abraão, ele, mesmo recebendo a bênção, ele não se acomodou. Então o Senhor Deus visita ele e diz: se você não acomodou, então você está apto a continuar. Então eu te digo, tem promessas de pé ainda. Deixa eu ver se você já pegou no ar. Deixa eu ver se você já pegou a mensagem nesta noite. O Senhor visita Abraão, aleluia, e dizendo a ele: Abraão, ainda tem promessas de pé. Irmãos, se fosse eu e você, diante desse milagre tão grande, se nós não vigiarmos, a gente baixaria a guarda. Ele viu aos olhos nus o milagre do Cordeiro. E o Senhor está dizendo a você: só porque você conseguiu vender uma casa, você já se acomodou? Só porque você conseguiu comprar uma casa, você se acomodou? Só porque você conseguiu comprar um carro, você se acomodou? Só porque você conseguiu vender o carro, você se acomodou? Só porque você recebeu uma cura, você se acomodou? Só porque o seu filho foi liberto, o seu esposo foi liberto, você se acomodou? Não. Eu não posso. Outro texto que me chama a atenção é quando o Senhor Jesus chega para um fiel e disse: bom e fiel servo, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então o que eu aprendo? Eu aprendo aqui que o Senhor deu aquele servo pouco, e no pouco aquele servo foi fiel. E no pouco que ele foi fiel, o Senhor disse: bom e fiel servo, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Irmãos, o Senhor Deus nunca vai abrir as comportas do céu e derramar
tudo sobre a sua vida. Não vai. Ele vai derramar aos poucos para ver se você consegue administrar esse pouco que ele te deu. Porque se você conseguir administrar esse pouco que ele te deu, se você tiver sabedoria e graça nesse pouco e continuar na perseverança desse pouco, ele vai te colocando na posição até chegar no nível. Aleluia, 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 aleluia. Ora garachora manderiagosui. Rigando robo shuribian de plova seragam minikion de farasui. Eu sinto a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que você acabou de chegar no culto da sua igreja. Eu sei que você ouviu uma mensagem lá poderosa. Mas a palavra do Senhor sempre se renova. Você está num propósito. Você chegou no culto e já emendou aqui. E o Senhor Deus está se agradando. Por quê? É isso que Deus está dizendo. Você não está abaixando a guarda. Você está se alimentando para receber a porção dobrada do Senhor. Deus abençoe a minha mãe Penha Souza, Deus abençoe a vida do irmão Arlan, Deus abençoe a vida do irmão Odílio, a sua esposa Emanice, Deus abençoe a irmã Vivian. Dobra a sua atenção. Eu me lembro agora, só me fugiu a passagem bíblica, é muito, que estou dentro do texto, que o homem de Deus, chamado Eliseu, e Elias, o homem de Deus, estava preparando Eliseu. E chegou um ponto que Elias ia deixar este mundo. Deus abençoe a irmã Vilma, Deus abençoe a irmã Isaete, a paz do Senhor, boa noite. Elias ia deixar este mundo. E ali, quando Elias olha para Eliseu, Eliseu olha para Elias e disse assim: Elias, eu quero a porção dobrada. Me dá sua capa. Me dá sua capa. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. É o que o Senhor está dizendo a mim e a você, meu querido, amados irmãos. Eu volto a repetir, você que adentrou agora. Irmão, é necessário continuar na presença do Pai. É necessário entrar no caminho da obediência, mesmo tendo recebido a bênção, mesmo tendo alcançado a provisão. Pastor, por que o Senhor Deus, Dinésio, coloca na tela, por favor, Gênesis 22, 16, porque eu quero trazer uma ilustração em cima dessa passagem e daqui a pouco nós já vamos orar. Presta atenção, por favor, tá? Observamos que nos versículos acima, tá? Nos versículos 14, nos versículos 13, 14, 15, nós vamos ver o milagre que o Senhor Deus, ou seja, o Senhor Deus providenciou o cordeiro para Abraão quando mesmo ia sacrificar o seu filho. Mas no versículo 16, a qual o Dinésio vai colocar na tela, Gênesis 22, 16, nós vamos ler que o Senhor Deus, pela segunda vez, visita a Abraão. Olha aí. E disse: por mim mesmo jurei, ou seja, reforçando o que havia dito, e disse: Senhor, porquanto fizeste esta ação, ou seja, me obedeceste, e não negaste o teu único filho, olha aí, a promessa, aleluia, a promessa. Então, ou seja, por você ter feito essa ação, obedecer, eu estou jurando, ou seja, eu estou reforçando da promessa que eu havia feito a você. Mas por que o Senhor Deus visita ele e fala para ele acerca da promessa? Nos versículos 17 vai continuando, mas eu vou entrar aqui. Primeiro, escuta. Algumas pessoas, eu vou falar, Jesus, algumas pessoas
até alcança a provisão de Deus, mas deixa algo a desejar e é um passo para perder o segundo nível de Deus. Primeiro, Abraão, ele não ficou soberbo com a experiência que ele teve lá em cima. Ele não ficou soberbo. Aleluia. Louvado seja eu. Eu vi Deus. Deus falou comigo. Deus falou. Eu vi Deus providenciar. Eu sou o homem. Eu sou o homem que fala com Deus. Eu sou o homem que Deus honra. Ele não ficou soberbo. Não. Outro tópico na vida de Abraão, por isso que Deus visita ele de novo. Ele não ficou questionando, como muitos têm questionado a Deus. Por que isso? Para que isso? Ah, Deus, você esqueceu de mim? Abraão não ficou soberbo, ele não questiona a Deus. E nem tão pouco, ele perde a reverência. Ele continuou na posição. E a lição que nós tiramos na vida deste homem, como no início da live, nós lemos o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê, pastor? Lembra que no texto de Oséias, no versículo 3, a Bíblia fala sobre a chuva. E a chuva aqui fala de provisão. A chuva aqui fala de provisão da parte de Deus. Aleluia! A chuva seródia é a chuva da provisão. O Senhor Deus está dizendo a mim e a você: se nós continuarmos ligados no trono da graça, mais provisão vai vir da parte de Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, estou sentindo a graça de Deus que o Senhor está curando pessoas nesse exato momento. O Espírito de Deus está tocando na sua vida. O Espírito de Deus está tocando na sua vida. Eu sinto cura de Deus. Eu sinto provisão de Deus aí. Aleluia. Quem mantém a obediência depois da provisão entra em aliança mais profunda com Deus. Pastor, isso é bíblico, pastor. Só você ler. Deus abençoe a irmã Lídia Márcia. Deus abençoe a irmã Ana Maria Piccoli. É só você ler a Bíblia. Vamos lá no texto. 1 Samuel, capítulo de número 2. Lá nos versículos de número 4, 5, se não me falha a memória, 6, a Bíblia nos afirma aquela mulher que só tinha um filho. Bem, na verdade não tinha nenhum porque era estéril, mas depois da perseverança, depois da oração, depois da lágrima, a Bíblia nos dá a entender que o Senhor visita ela e concede a ela um filho, Samuel. Aleluia, pedido a Deus. Então, o que me dá a entender que agora no capítulo 2, a Bíblia nos afirma aquela que era estéril, agora já não tem mais um, agora tem 6 filhos. Provisão. Por ela continuar reverenciando o Senhor, por ela continuar
sendo fiel a Deus, sem questionar. E ela não ficou soberba, porque ela podia muito bem pegar a Penina com o filho no colo e falar: aí, tá vendo aí, ó, você não me humilhou, você não me pisou, olha hoje o menino no meu colo, olha aí, Penina. Mas ela não fez isso. Ela continuou humilde, continuou simples, servindo a Deus. É isso que Deus está falando. Quando Deus te exaltar, não deixa a exaltação subir na sua cabeça. Quando Deus vier com a provisão, não deixa subir na sua cabeça, pelo amor de Deus. Não deixa. Não deixa só porque você conquistou um cargo, só porque você passou na faculdade, no vestibular, só porque você conseguiu aquilo que você está buscando. Por favor, continua simples, continua humilde. Você pode desfrutar aquilo que a sua posição te concedeu, mas não pisa nas pessoas, não seja soberba, porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Em 1 Samuel, no capítulo 2, lá nos versículos de número 2, 3, 4, 5 e 6, pois o Senhor Deus é aquele que enriquece e também empobrece, é aquele que exalta, mas também abate. Então, cuidado. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. 2 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Isso aí, irmão Alan. Olha para mim, por gentileza. Escuta. A importância da comunhão. A importância de perseverarmos mesmo quando alcancemos a provisão da parte de Deus. Eu já disse em algumas lives aqui, repito. Eu já disse e repito. Quer conhecer alguém? Quero, pastor. Dá poder a ele. Dá poder a ela. Quer conhecer alguém? Quero, pastor. Quer saber se a pessoa é humilde? Se a pessoa é digna? Dá poder a ela. Dá poder a ele. Aí você vai ver. Mas você vai conhecer. Escuta, é isso aí mesmo. É desse jeito, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos para a Bíblia, que é o meu horário. Continuando. Em João capítulo 14, versículo 21, nos afirma o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Obediência é amar a Deus. Escuta, quem é o provedor na minha e na sua vida? O Senhor Deus. E eu te faço uma pergunta. Tudo aquilo que você conquistou, seja posição, seja financeiro, seja um carro, uma casa, isso nunca vai substituir a sua salvação e a sua comunhão com Deus. Porque tudo isso que você adquiriu, provisão na sua vida material, está em Mateus capítulo 6. O Dinésio vai colocar na tela e você vai entender por quê. Está em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Tá? O que está escrito lá, pastor? O que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, vai falar que Deus Pai, chama o seu e o meu carro de coisa, o Deus Pai chama a sua casa e a minha casa de coisa, o Senhor Deus chama a sua empresa de coisa, o Senhor Deus chama a sua suíte, o seu guarda-roupa, o seu closet de coisa, aqueles 30 pares de sapato, não sei quantos chinelos, tudo aquilo ali que você só tem 2 pés, não sei quantos pés de sapato, você só tem 2 pés, não sei quantos pés de chinelo, quantos pares de chinelo.
Você só tem 2 braços, mas tem um bocado de relógio. Aí o Senhor chama, sabe disso de quê? De coisa. Por quê? Porque ele fala, primeiramente, buscar o reino de Deus e as demais coisas. Casa, carro, empresa. Isso aí são coisas para Deus. São coisas para Deus. O interessante é que o ser humano, ele se apega muito na matéria, mas quando morre, ele não tem nem direito de escolher a própria roupa. No tempo do Covid, nem teve a oportunidade de ser velado, nem velada. Só não foi como indigente porque as pessoas estavam ali. Mas morrendo no hospital, jogou no saco preto, passou o lacre, enrolou, jogou dentro do caixão e acabou. E aí eu pergunto, tu pensa que é o quê? Hein? Abraão, ele teve uma experiência grande com Deus, mas não deixou a soberba entrar no coração. Ele não se exaltou. Ele continuou humilde. E aqui nos afirma, eu vou repetir o texto de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quando nós continuamos na dependência de Deus, mesmo que a provisão venha, mesmo que as coisas comecem a acontecer, mesmo que Deus me exalte, mesmo que Deus assopra o meu nome, o nome da minha empresa, os meus negócios, eu vou continuar na dependência de Deus. É triste. É triste. Mas um casal de empresários aqui próximo à nossa cidade sofreram um grave acidente e perderam a vida. Tinha muitas condições. Você acha que ele também não tinha planos para esse ano? Eles não imaginariam que o avião ia cair, porque se eles soubessem que o avião ia cair, eles não entrariam no avião. Filhos, netos, posição, dinheiro, é isso que o Senhor Deus está dizendo a mim e a você. Deus, Ele é o provedor. É Ele que vai prover na sua e na minha vida. Mas eu lhe pergunto, se o Senhor Deus prover, você vai continuar apegado à matéria? Ou é disposto a abrir o coração para fazer aquilo que Deus permite que nós façamos? Para eu finalizar devido ao horário. Toda ação tem uma reação. Todo ataque tem um contra-ataque. Você precisa entender isso. Era tão fácil eu já abrir a live, saudar os irmãos e dobrar o joelho e orar 40 minutos, 45 minutos. Mas o que adianta eu orar e não vigiar? O que adianta eu ministrar o vosso coração uma oração, mas você muitas vezes não fazer por onde a oração surgir efeito? Porque a oração é uma via de mão dupla. Para que ela chegue ao céu, precisamos estar ligados na terra. Mateus capítulo de número 18. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então o Senhor está falando ao seu e ao meu coração. E eu vou finalizar dentro desse tópico. Precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque se nós continuarmos, mesmo o Senhor Deus provendo ou não, nós continuarmos no mesmo versículo,
a chuva vem. E a chuva na Bíblia representa provisão. O Senhor Deus, ele vai prover em sua vida. E eu profetizo que no início dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus ele vai prover. E você vai testemunhar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo no seu coração. E agora eu quero convidá-los a orar comigo. Eu quero convidá-los a pegar o seu copo com água e juntos unirmos a nossa fé em oração. Lembra o que eu falei? Irmãos, eu selecionei hoje, tanto no WhatsApp da oração, tanto no WhatsApp pessoal, somando quase 200 pessoas. Enviei o testemunho que eu enviei para vocês. Sabe quantas pessoas me responderam? Se eu contar nos meus dedos, vão sobrar dedos. É isso, irmãos, que eu digo. Mas graças a Deus, eu já falei, que isso não entra no meu coração. Se entrasse, pastor, então por que eu só falo? É para trazer o despertamento. Irmão, eu sempre digo, se você não ouviu o testemunho hoje, como que alguém vai ouvir amanhã? Hoje você ouve de alguém, amanhã alguém vai ouvir o seu. Eu até escrevo, entra na fila, porque você vai ser a próxima pessoa. Eu profetizando, mas parece que misericórdia. E quando eu envio as orações? Se fosse uma oração de uma pessoa desconhecida, aí você fica meio assim. Mas eu já observei, se fosse uma oração de famoso, as pessoas ouvem, até compartilha. Eu já vi. Oração famoso, eles compartilham. Deus está falando com alguém. Vamos orar comigo? Vem orar comigo. Convido você, neste momento, orar comigo em nome de Jesus. Vamos falar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, meu Deus e meu Pai, humildemente eu adentro a Tua presença. Na noite deste domingo, para apresentar ao Senhor, Criador do céu e da terra, o 5º dia deste propósito de oração, com o tema Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. Hoje, Senhor Deus, com a permissão do Senhor, junto com a minha irmã e o meu irmão, adentramos a Tua presença, apresentando diante de Ti, meu Deus, as nossas vidas, os nossos familiares, os nossos parentes. Dentro deste propósito, Pai, da provisão, eu busco ao Senhor para que a Tua graça e a misericórdia
seja derramada sobre as nossas vidas, Pai. Muitos celebrarão a provisão, mas se esquecerem de vigiar, Senhor, depois dela, grande Deus, sofremos grandes, meu Pai queridos, percas, mas graças te dou que o Senhor sempre nos desperta. Ó Senhor, nos livra, meu Deus, de um coração relaxado, nos livra de achar que já conquistamos tudo, assim como o Senhor falou a Abraão pela segunda vez, fala conosco hoje, neste momento, agora também, Pai. Nos ensina em nome do Senhor Jesus permanecermos firmes, Pai, mesmo depois da vitória, mesmo depois do milagre, mesmo depois da resposta. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, eu repreendo neste momento todo espírito de distração, Pai. Todo espírito, meu Pai querido, de acomodação, meu Senhor. Toda frieza espiritual que tenta entrar depois da bênção, meu Deus e meu Pai. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda aquilo que o Senhor nos entregou, nos ensina a estar em vigilância, nos ensina, meu Deus e meu Pai, a cada dia estarmos na tua dependência. Não vamos perder, meu Deus querido, a bênção por falta de vigilância, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó grande Deus, eu lhe peço agora que o Senhor segura nas nossas mãos. Não vamos, meu Pai, retroceder depois de avançar. Coloca em nós um espírito constante, Pai. Uma fé, meu Pai, contínua. Como Oséias nos ensina no capítulo 6, no versículo 3, meu Pai, do livro, dizendo: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu Deus, e nós só conhecemos o Senhor quando nós nos aproximamos de Ti. O Senhor nos afirma em Tiago, meu Deus, no capítulo de número 4, versículo de número 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, meu Deus, aqui estamos, por intermédio desse propósito, nos aproximamos do Senhor para ver, meu Deus querido, Xanagaçou, a experiência que o Senhor tem para conosco. Assim como Abraão permaneceu fiel, nós também, meu Pai querido, permaneceremos em nome do Senhor Jesus. E tudo que o Senhor, meu Pai, confiou em nossas mãos será protegido pelo poder da Tua graça, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Assim nós cremos e declaramos, Pai. A provisão não vai nos afastar de Ti, mas vamos, meu Deus, em nome de Jesus, nos aproximar ainda mais. Senhor, eu te peço, continua olhando para nós e que nós vivenciamos, meu Deus, as promessas que o Senhor tem para com as nossas vidas. Meu Deus, não deixa, meu Pai, a soberba tomar conta. Não deixa, meu Deus querido, os questionamentos tomar conta, Senhor. Mas assim, meu Deus querido, pedimos que o Senhor tome a direção das nossas vidas. E que o Senhor continue nos dando a sabedoria e a vigilância para que nós não caímos em tentação, Pai. Assim eu oro, assim, meu Pai, eu te agradeço, juntamente com teus filhos e filhas, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.
Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você crê no poder da oração que foi feita nesse exato momento? Então somente descansa, acredite e obedeça. Seja humilde. Se você tem um líder espiritual que te dá um exemplo para que você possa confiar nele ou nela, não faça nada antes de orar a Deus e consultar o seu líder espiritual. Porque o seu líder espiritual não é apenas um manequim. Ele é um líder espiritual que, com a orientação de Deus, pode mudar a sua história. Entra por esse caminho. E faça como Abraão fez. Em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos finalizar, agradecendo ao Senhor. Amanhã, permitindo o Senhor Deus, estaremos no 6º dia. E permitindo o Senhor, estarei dentro do vale da oração com um livro e eu quero escrever o seu pedido. Então, por favor, me envia. Se você orar e pedir a Deus, você vai ter pedido de provisão para enviar. Para o seu filho, sua filha, seu irmão, seu cunhado, sua avó, seu amigo, seu patrão, sua patroa. Eita! E olha que eu já preguei sobre isso. Tem pessoas que só pedem pelas pessoas que estão próximas a você, filho, filha, mas esquece do patrão, que muitas vezes não é crente, esquece da patroa, que muitas vezes não serve a Deus, esquece de um vizinho que não serve a Deus. Então coloque essas pessoas no altar da provisão, no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e através desse agradecimento eu quero convidá-los. Deixa eu ver, tá aqui. Estou virando para vocês verem. Aqui. Quero convidá-los a pegar um copo com água. Nós vamos orar agora. Nós vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Pega o seu copo com água e ore comigo. Santo Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu consagro a Ti esta água. Na certeza, meu Deus, quando o Teu filho, a Tua filha, fizer uso desta água, o Teu nome será glorificado. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Escuta, lembra quando o pastor estava tossindo, que não conseguia nem orar? Lembra que mesmo eu naquela tossindo, rouco, eu pegava a água, consagrava a água e tomava. Olha hoje. Vale a pena. Creia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, como eu já disse e repito, todas as vezes antes de findar a live, eu falo sobre as 3 colunas, porque o sustento do ministério que Deus me confiou vem dele através de você. O Senhor, ele te dá condições. O Senhor, ele abre as portas. O Senhor, ele é o provedor na sua vida. E a minha oração é, Senhor, continua provendo na vida deles, porque se eles tiverem, eles vão investir. Eles vão abençoar. Eles vão honrar. Então eu digo a você, abra o seu coração e nos ajude
em nome de Jesus. Nós temos 3 tipos de coluna. Deixa eu colocar aqui. Nós temos 3 tipos de coluna. Nós temos o dizimista, o ofertante e o mantenedor. Eu tenho certeza, se você abrir seu coração com sinceridade, você vai doar, você vai semear e você não vai sentir falta, porque o Senhor Deus, Ele supre. Então eu preciso da sua ajuda. Pastor, como é que eu consigo enviar a minha contribuição? O Dinésio está sempre nos auxiliando, acabou de colocar na tela o número do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o número do Pix. Pastor, então eu vou enviar minha contribuição. Quando você me enviar, o seu nome é apresentado no altar da oração e a sua semente da mesma forma. Porque eu peço que o Senhor multiplique para que você continue enviando a sua semente. Então, em nome de Jesus, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Vamos finalizar agradecendo mais uma vez. Aí o Dinésio colocou o número do Pix na tela, perdão. E eu só peço que vocês nos ajudem, porque a obra aqui, ela não para. Tá? A minha ovelha, irmão Cláudio, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele vai contar. Ontem eu fui ministrar ceia para ele, orei por ele, e ele trabalha como autônomo. E ele tinha uma mercadoria para vender. E ele falou, pastor, eu preciso vender essa mercadoria. E aí eu levantei a mão, ungindo, e eu falei, Senhor, eu só fiz uma oração. E na oração eu falei, Deus, Ele é fiel à tua obra. Irmãos, hoje ele já mandou uma mensagem, falou que ontem mesmo ele já vendeu. Então eu digo a você, se quiser, eu vou até a sua loja, até a sua empresa, eu vou fazer uma oração. Você só precisa ser fiel, em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus. Seja fiel no pouco, sobre muito, Ele te colocará. Encurva a sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. O irmão Arlo também teve uma experiência muito forte nessa questão, a qual ele precisava de uma providência, de um documento da parte de Deus. Irmãos, Deus abriu o céu. Então, se você entender o que eu estou te orientando pela palavra, se você entrar por esse caminho, tu verás a glória de Deus. Eu estou falando com experiência. Seja fiel. Seja fiel. Principalmente naquilo que você apresentou diante de Deus. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua segunda-feira venha ser uma segunda-feira de livramentos, de conquistas, paz, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória, que você venha ter uma noite abençoada, tranquila e próspera por Deus. E amanhã, querendo Deus, eu estarei dentro do vale da oração. E à noite, aqui no sexto dia, às 21 horas, querendo o Senhor Deus. E pode me enviar por escrito os seus pedidos, que nós vamos estar aqui anotando e apresentando no altar da oração. Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Glória a Deus.